Olá, muito boa tarde, chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 14 de junho de 2023. Este é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o Brasil, sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora, com nossos destaques do Jornal de hoje. 9 montadoras de todo o país aderiram ao programa do governo federal, que tem como meta vender carros 0 km a preços mais baixos. Com isso, 31 modelos devem ficar mais baratos nas concessionárias. Pagamento à vista. Sai amanhã o penúltimo lote do abono salarial do PIS/PASEP 2023. Hoje, 14 de junho, é Dia Internacional do Doador de Sangue. Em pleno junho vermelho, o pedido nos bancos de sangue de todo o país é pela vinda de mais doadores. E a gente preparou uma reportagem especial para você. Já pensou em ser doador de sangue? Vamos atualizar as informações sobre a boa recuperação do Papa Francisco. Ele segue internado e sob todos os cuidados no Hospital Agostino Gemelli, em Roma. A ONU divulgou nesta quarta-feira um número alarmante. Hoje, são 110 milhões de refugiados em todo o planeta. Vamos mostrar também um jogo de vôlei diferente, planejado para aqueles atletas que têm 60 anos de idade ou mais. É o vôlei câmbio. Já ouviu falar? Elas são jovens, a vida é de pura devoção a Jesus e à Igreja Católica. Prepare-se, de Fortaleza para o mundo, você vai conhecer as freiras influenciadoras digitais. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta quarta-feira começou. Nove montadoras aderiram ao programa de subsídios de automóveis. Serão 31 modelos que devem sair das lojas com preços mais baixos. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulgou hoje que o desconto vai de R$ 2.000 a R$ 8.000 no preço dos veículos que custam até R$ 120 mil. Já foram usados R$ 150 milhões de um total de R$ 500 milhões em créditos tributários liberados. Na lista das montadoras que aderiram ao programa lançado pelo governo federal estão a Renault, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot. Inicialmente foram colocadas à disposição dos consumidores 233 versões de 31 modelos. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, a lista é dinâmica, ou seja, a qualquer momento as montadoras podem incluir outros modelos, desde que comuniquem ao governo. O desconto varia de R$ 2 a R$ 8.000 no preço dos veículos de até R$ 120 mil. No total, o governo reservou R$ 1,5 bilhão para o programa, que vão ser distribuídos da seguinte forma: 500 milhões para automóveis, 700 milhões para caminhões, 300 milhões para vans e ônibus. Quando atingir o R$ 1,5 bilhão, o programa será encerrado. As vendas de carros com desconto serão exclusivas para as pessoas físicas nos primeiros 15 dias, prazo que pode ser prorrogado por até 60 dias, dependendo da resposta do mercado. Depois disso, as empresas também poderão se beneficiar do programa. As empresas do setor que aplicarem o desconto na venda ao consumidor vão receber um crédito tributário. De acordo com o governo federal, o programa com desconto para compras de carros novos pode durar apenas um mês. Na semana passada, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores estimou que cerca de 100 mil a 110 mil automóveis e comerciais leves deverão usufruir dos descontos antes do esgotamento dos créditos tributários disponibilizados pelo Ministério da Fazenda. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, até agora foram utilizados R$ 150 milhões em créditos pelas montadoras, o que representa 30% do teto de R$ 500 milhões que vão poder ser usados pelas empresas como crédito tributário para a venda de carros mais baratos. O governo federal vai pagar amanhã, quinta-feira, o penúltimo lote do abono salarial do PIS/PASEP em 2023. O quinto e penúltimo lote de pagamento do abono salarial PIS/PASEP será liberado amanhã. Trabalhadores de empresas privadas nascidos em setembro e outubro e servidores públicos com cartão de inscrição do PASEP com último dígito 6 ou 7 serão os contemplados. Os valores do PIS serão liberados pela Caixa Econômica e do PASEP pelo Banco do Brasil. O benefício estará disponível até o dia 28 de dezembro deste ano. Para receber, o profissional precisa atender às regras do programa. O valor a ser pago depende da quantidade de meses de trabalhos do ano base.
O máximo a receber é de um salário mínimo. Com o aumento do mínimo para R$ 1.320 no dia 1º de maio, o valor do abono salarial também mudou e será maior. A estrada histórica da Graciosa, no Paraná, foi fechada por causa do excesso de chuvas na região. Isso de acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem, Não há previsão de reabertura da via, que é uma das opções de acesso ao litoral do estado do Paraná. O fechamento da estrada da Graciosa é uma medida preventiva para garantir a segurança dos usuários. Não há indicativos que essa reabertura ocorra o mais breve possível, porque o tempo segue muito instável com chuva na Serra do Mar. Equipes responsáveis por obras no trecho realizam serviços preventivos e de recuperação em 4 quilômetros da rodovia, que foi danificada por deslizamentos de terra em meses anteriores. Apenas ontem foram registrados 30 milímetros de chuvas na estrada da Graciosa. Nos últimos dias foram registrados 72 milímetros e meio de chuva na região. Situação que merece toda a atenção aí das autoridades, como nós vimos, como nós estamos vendo nessas imagens. É uma estrada importante que liga Curitiba ao litoral do Paraná, mas é uma estrada perigosa e em dias de chuva os riscos aumentam ainda mais. Essa interdição, é uma medida preventiva, como já falamos, para evitar os acidentes. Estamos no Junho Vermelho, gente. Hoje é Dia Internacional do Doador de Sangue. E que tal ocorrer a um banco de sangue que esteja próximo de você? Em apenas um ato, saiba que você pode salvar até 4 vidas. Direto do EMEPAR em Curitiba, o Lucas Marconsoni traz mais detalhes para a gente. Acompanhe. Que tal você aí de casa realizar uma ação do bem e ter aquela sensação de ter salvado vida? Exatamente. Em todo o Brasil está acontecendo a campanha Junho Vermelho, campanha de doação de sangue, uma ação solidária, rápida, segura e que pode salvar até 4 vidas. É uma ação que a gente comemora dia 14 de junho, Dia Internacional do Doador de Sangue. Então, nesse período agora, principalmente aqui na região sul do Brasil, muito frio, então há uma mudança da temperatura, caem as doações, então é importante esse gesto de solidariedade neste momento para manter os nossos estoques. Quem pode ser doador? Todas as pessoas que estão bem de saúde, acima de 16 anos, de 16 a 17 anos, deve ter um documento autorizando. Aqui na rede EMEPAR deve estar com um responsável legal junto. E acima até de 18 anos até 69 anos, pode vir doar sangue sem problema nenhum, estando bem de saúde. É bem rápido e seguro, não é mesmo? Sim, todo o material é descartável, a equipe é treinada, qualificada para essa coleta. Toda a doação você recebe um código de barras com identificação do tubo e das bolsas, Então todo o kit utilizado, você vê preparar o teu kit na frente, abrir a sua bolsa para certificar desta doação. E assim, é calculado, tem uma triagem antes, vendo a condição de saúde do doador e também a situação se ele pode ou não doar. Então a gente pesa o doador tem que ter mais do que 50 quilos para poder doar e sem fazer falta para ele. Vale a pena doar? Vale a pena doar, é um gesto de amor, de solidariedade ao próximo. Você doa sem olhar a quem, então é muito importante esse gesto de solidariedade. Muito obrigado, Liana Andrade, diretora do EMEPAR. E vale ressaltar que a campanha Junho Vermelho acontece em todo o Brasil e você aí de casa é convidado a participar dessa corrente do bem e se tornar um doador de sangue. Você sabia que aproximadamente 1/3 dos alimentos em todo o mundo são simplesmente descartados ainda antes do consumo? Isso de acordo com a Organização das Nações Unidas. E evitar o desperdício extremo, o que às vezes até involuntariamente fazemos na cozinha de casa, uma grande ação teve início no Rio de Janeiro. 8 organizações sociais muito atuantes estão num grupo de trabalho que está disposto a mudar uma triste realidade hoje no nosso país. Lugar onde 33 milhões de pessoas enfrentam a miséria e a fome todos os dias. A casca de banana que ia para o lixo vira recheio de um escondidinho leve e rico em nutrientes. Opções criativas como esta fazem parte do cardápio da chefe Maristela Sodré, que criou o projeto Gastronomia Sustentável.
Eu ensino que se alguma parte não foi aproveitada como casca de aipim, né, de inhame, que não é aproveitado na cozinha, ele é aproveitado de alguma maneira, devolvendo os nutrientes do solo através da compostagem. Então, de qualquer maneira, para mim, 100% é aproveitável. Todo esse conhecimento é compartilhado com famílias em situação de vulnerabilidade social que são atendidas por ONGs do Rio de Janeiro. As alunas aprendem, por exemplo, que os vegetais podem ser aproveitados com talos e cascas, em receitas doces e salgadas. Levei isso para casa, então eles agora comem super bem, falam com os amiguinhos, ficam todos assim, empolgados, né? Eu como isso, eu como aquilo. Não, porque isso é nutritivo e tal, essas coisas, né, de criança. 1/3 dos alimentos mundiais são descartados antes do consumo. Por isso, uma das recomendações da ONU para combater a fome é evitar o desperdício. Essas e outras alternativas serão discutidas por um coletivo de trabalho que acaba de ser criado com a intenção de lutar contra a pobreza no Brasil. A criação do movimento foi marcada por um painel no auditório do Instituto Dara, no Rio de Janeiro. Então as pessoas vão ter acesso a conhecimento. Antes de qualquer coisa é o conhecimento. E depois, o que eu imagino no futuro é, através desse conhecimento, de pessoas que colocam a mão na massa, não são teóricos só, apesar de ter muita gente com mestrado, doutorado nesse grupo, não são teóricos, são pessoas que botaram a mão na massa para erradicar a pobreza. Com o conhecimento desse grupo, a gente mobilizar a sociedade civil para fazer um levante nesse país. O grupo é formado por representantes de 8 organizações sociais que atuam no combate à fome, como a Ação da Cidadania. Até as políticas públicas, né, que a gente quer que sejam implementadas e que agora a gente entende que tem um governo que tem a vontade política de combater a fome, mas até elas acontecerem, a gente sabe que vai demorar, né? A gente precisa estar ajudando como a gente tem ajudado no emergencial, esperando o estrutural acontecer. Mais de 33 milhões de pessoas não têm o que comer no Brasil. A solução para o problema, segundo especialistas, depende de estímulo ao emprego e investimento em educação. Eu não arriscaria outro caminho a não ser fortalecer a escola pública, o ensino primário, o ensino básico. Se não tiver uma educação que discuta o futuro, que discuta o presente e como a gente pode se envolver de uma forma analítica, não só de uma forma de escutar, a gente não vai ter combate à pobreza. A gente vai ter ações, vamos ter ações efêmeras, de curto prazo. E a educação vai garantir que a gente tenha maior participação e que a gente tenha soluções sustentáveis. E a luta contra a fome, que bom, né? Ela parte de vários pontos do país. O Centro Pastoral São Paulo VI, lá no interior do estado do Amazonas, a quase 300 quilômetros de Manaus, também está na rota de doações a partir do que foi arrecadado no especial Compromisso de Amor comandado pelo padre Reginaldo Manzotti. Sorte da Prelazia de Itacoatiara, endereço do Centro Pastoral. As doações são importantíssimas. As centenas de famílias que serão beneficiadas e enfrentam muitas dificuldades financeiras, às vezes para ter o mais básico da alimentação em casa. As doações arrecadadas durante o especial Compromisso de Amor, comandado pelo padre Reginaldo Manzotti, estão sendo entregues para famílias em diversas regiões do Brasil. Neste ano, foram arrecadados 88 toneladas de alimentos. Ao todo, 17 instituições espalhadas por 12 estados brasileiros estão recebendo os mantimentos e sendo distribuído para quem mais precisa. A Prelazia de Itacoatiara está às margens do rio Amazonas, a 270 quilômetros de Manaus, a capital amazonense. A doação de 5 toneladas e 500 quilos de alimentos foi feita ao Centro Pastoral São Paulo VI e estão sendo distribuídas à comunidade. O centro enviou para a paróquia Nossa Senhora Aparecida, que fica no bairro Mutirão, diversas cestas básicas para ajudar as famílias. Também quero, assim, em nome da paróquia e em nome da Prelazia, daqui de Itacoatiara, agradecer ao padre Reginaldo Manzotti, a sua equipe, toda a instituição, por essas cestas básicas aqui que nós doamos para
conseguimos aqui atingir um bom nível aqui de pessoas carentes aqui de nosso bairro. Veja no próximo bloco, a ONU divulga relatório com números alarmantes. 110 milhões de pessoas foram obrigadas recentemente a deixar as próprias casas, principalmente por causa de conflitos armados pelo mundo. São 110 milhões de refugiados. E ainda o Chile intensifica as medidas de biossegurança diante do aumento de casos de gripe aviária no país. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. O Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de casa, sempre com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela companhia. O Vaticano anunciou nesta quarta-feira que o Papa Francisco, de 86 anos, se recupera sem complicações da cirurgia que realizou na região do intestino. Ele está há uma semana internado após essa cirurgia abdominal. O Santo Pontífice deverá deixar o hospital nos próximos dias. O Papa Francisco se recupera sem complicações e deve ter alta nos próximos dias. A previsão foi anunciada nesta quarta-feira pelo Vaticano. O jesuíta argentino foi operado em 7 de junho no Hospital Gemelli, em Roma, sob anestesia geral, para remover aderências na parede abdominal, consequência da cirurgia de cólon, a qual foi submetido em julho de 2021. De acordo com o serviço de imprensa da Santa Sé, o pontífice descansou bem durante a noite e a equipe médica relata que a evolução clínica transcorre com regularidade. O comunicado relatou que o Papa, nesta quarta-feira, se dedicou ao trabalho e que antes do almoço se recolheu em oração e recebeu a Eucaristia. Francisco continua em convalescença no 10º andar do Gemelli, conhecido como o Hospital dos Papas, no mesmo quarto em que João Paulo II foi várias vezes internado. As audiências do Papa Francisco foram canceladas até 18 de junho. Um número alarmante, 110 milhões de pessoas foram obrigadas recentemente a deixar as casas onde viviam. A estatística foi divulgada hoje pela ONU. A guerra na Ucrânia e a disputa pelo poder no Sudão, no continente africano, contribuíram para estes números que são um recorde e que são assustadores. 110 milhões de pessoas foram obrigadas a abandonarem as próprias casas. Os dados estão no relatório da Agência de Refugiados das Nações Unidas. No fim do ano passado, a ONU calculava que 108,4 milhões de pessoas haviam sido deslocadas à força dos locais onde viviam. Neste cálculo, entram pessoas que fugiram de casa por causa de conflitos armados. Nos últimos meses, quase 2 milhões de pessoas passaram a fazer parte deste grupo. Segundo o alto comissário da ONU para Refugiados, Filippo Grandi, o conflito no Sudão foi o principal causador de deslocamentos à força neste ano. De acordo com a ONU, atualmente cerca de metade das pessoas deslocadas à força são de 3 países: Síria, Ucrânia e Afeganistão. Antes de 2011, quando começou o conflito na Síria, o número de refugiados e deslocados no mundo se mantinha em 40 milhões de pessoas, mas de lá para cá o número só cresce. Além dos conflitos armados, a perseguição de pessoas, a discriminação, a violência e as mudanças climáticas são apontadas como fatores responsáveis pelas pessoas serem obrigadas a deixarem o lugar onde moram. Apesar do recorte histórico, a ONU disse estar otimista com alguns avanços, como o acordo feito pela União Europeia sobre a responsabilidade compartilhada sobre imigrantes. Nas areias brancas da Isla Damas, no norte do Chile, turistas costumavam se divertir e observar a riqueza da fauna. Hoje, apenas brigadas sanitárias, vestidas com roupas especiais, fazem a coleta de animais mortos, contaminados pela gripe aviária. Na Ilha Damas, no norte do Chile, agentes sanitários procuram por animais mortos para evitar a propagação da gripe aviária. Antes, esta área era repleta de turistas. A doença causou o fechamento do Parque Nacional do Pinguim de Humboldt, na região de Coquimbo, que abriga 56% dos casais reprodutores dessa espécie nativa do Chile e do Peru. Tem sido muito angustiante ver como as aves começam a morrer ou começam a ter comportamentos estranhos, ficarem doentes e acabadas. A verdade é que nós, como guardas florestais, temos a responsabilidade de proteger e conservar toda esta biodiversidade única que existe aqui. É um pouco frustrante.
De acordo com o Serviço Nacional de Pesca, devido à crise da gripe aviária, 10% da população de pinguins de Humboldt já morreu. O pinguim de Humboldt, neste momento, tem cerca de 1.300 mortes registradas em todo o país, obviamente concentradas no norte. Se compararmos essa média com o histórico acumulado que tivemos durante os últimos 14 anos, o número excede esses dados. A gripe aviária atingiu 8.000 animais marinhos, principalmente leões marinhos, um mamífero que não havia sido afetado pela doença antes. O Chile abriga 40% da população mundial da espécie, com cerca de 200 mil indivíduos. A epidemia começou pelo litoral por meio de aves que vinham do hemisfério norte trazendo o vírus. Então nossas aves daqui foram infectadas primeiro. Gaivotas dominicanas, piguais e pelicanos foram aves muito afetadas. Nos últimos 6 meses, os esforços foram redobrados para evitar a propagação da doença na reserva. Mas o vírus H5N1 afetou 50 espécies, entre elas pelicanos, lontras felinas e gaivotas. Desde dezembro, foram encontradas 38 mil aves silvestres mortas. Além disso, um homem de 53 anos foi infectado e deu entrada em um hospital em estado grave. A Organização Mundial da Saúde acredita que a vacinação é uma boa medida para reduzir o número de casos e reduzir o risco para os seres humanos. O risco de uma pandemia de gripe aviária ainda está longe, mas como eu disse, tudo vai depender da evolução e de como a doença vai sofrer mudanças e das mutações que o vírus pode sofrer, que no final pode sair das aves e atingir as pessoas. O uso de vacinas é direcionado principalmente para aves domésticas e tem alguns riscos. Elas não curam animais doentes, mas retardam a propagação do vírus. No Chile, elas não estão sendo aplicadas. É uma situação extremamente preocupante no Chile, né? E a preocupação também ocorre entre as autoridades sanitárias brasileiras. Aqui, o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou já 31 casos de gripe aviária em aves silvestres, a maioria na espécie conhecida como 30 réis de bando. De acordo com a pasta, há ainda 8 casos em investigação. Essas investigações seguem em andamento com a coleta de amostras, sem um resultado conclusivo aí dos laboratórios. O primeiro caso de gripe aviária em aves silvestres no Brasil foi confirmado no último dia 15 de maio. O Ministério da Agricultura segue alertando a população para que não recolha aves doentes ou mortas, e que imediatamente, diante de uma situação mais suspeita, acione aí os serviços veterinários mais próximos. Mudando de assunto, gente, o dia de Santo Antônio, a gente sabe, foi marcado ontem por muitas festas em todo o país. O dia foi marcado por celebrações e festas também em Osasco, na Grande São Paulo. Santo Antônio é padroeiro da cidade. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. A Diocese de Osasco celebrou a 93ª festa do seu padroeiro, Santo Antônio, na última terça-feira, dia 13 de junho. Já é tradição a festa de Santo Antônio aqui na cidade de Osasco, pois ele, o santo, é padroeiro da cidade. Santo Antônio, que é padroeiro de Osasco, que é padroeiro da Diocese de Osasco. Essa diocese que contém 13 municípios. Então, para nós hoje é motivo de muita alegria. Santo Antônio, vem conosco reconhecer o bom Senhor. Todas as vezes que tem a procissão eu acompanho. Eu estou doente, sabe? Eu tive câncer de mama. E graças a ele que eu estou de pé. Santo Antônio, pregador do Evangelho, tanta gente escutou a tua voz. Praticar uma atividade física é uma das recomendações mais importantes para garantir a qualquer pessoa qualidade de vida. Mas a gente sabe que com o passar do tempo, com o avançar da idade, questões de saúde, algumas pessoas já não conseguem praticar qualquer tipo de esporte. O bom disso tudo é que sempre surgem boas alternativas. Quer um exemplo? O vôlei câmbio, um vôlei que é jogado de um jeito diferente. Nossa equipe foi conferir o treino de uma turma super disposta, que joga o vôlei câmbio em Maringá. Quem vê seu Edivanil assim, cheio de disposição em quadra, nem imagina que há um ano ele passou por uma cirurgia para colocar uma prótese no joelho.
Hoje, encontrou no vôlei câmbio um meio para continuar cuidando da saúde. A gente se sente melhor. Um deles é que a gente precisa acordar mais cedo para vir para o treino. E eu sou meio preguiçoso e eu levantava muito tarde. Isso me ajudou muito nessa parte também. E no mental, que a gente chega aqui, é uma alegria de estar junto com esse pessoal. O vôlei câmbio é uma modalidade adaptada para quem tem mais de 50, 60 anos. O jeito diferente de jogar o torna uma atividade de baixo impacto. São 9 jogadores de cada lado e o principal objetivo é você fazer a bola cair no campo do seu adversário. Você pode dar até 3 toques. Quando a gente fala toque, não é igual o toque de vôlei normal. Você pode segurar a bola, passa para um companheiro e o companheiro, sempre que está na posição 8, que é a posição central da quadra, vai fazer o passe para outra quadra tentar fazer o ponto. Mas se você acha que eles estão aqui só pela diversão, se engana. O treino é de atletas. O pessoal está focado nos Jogos de Integração do Idoso, que será realizado em Guaratuba, litoral do Paraná, no mês de agosto. E essa é uma das equipes que estará na competição. A gente não vai ficar só no vôlei câmbio, nós vamos levar o vôlei de praia, o vôlei cego, vamos levar o xadrez, tênis de mesa, o basquete, né, e vai ser uma alegria. E a peteca, né? Mais uma modalidade aí que a gente vai participar este ano. Disposição aqui é o que não falta. Que o diga a dona Irene. Aos 82 anos de idade, ela é uma das integrantes mais antigas da equipe. Já são 25 anos participando de atividades nos centros esportivos de Maringá, no noroeste do Paraná. E tem um segredinho para continuar levantando cedo da cama e vir encontrar com essa turma 3 vezes por semana. É a amizade que a gente tem, é o espírito de amizade que a gente tem aqui. A única grande diferença aqui é que as regras mudam em relação ao vôlei tradicional, mas os benefícios que a atividade traz para essa turma são imensos. Aqui eles trabalham o espírito de equipe, a força, a agilidade, a flexibilidade. Além disso, tem a troca de experiências e também o fortalecimento de vínculos. Ou seja, a saúde agradece muito. A minha saúde eu só tenho que agradecer a Deus. Eu sou bem de saúde. Sempre controlando com o médico, tudo, estou bem de saúde, graças a Deus. E essa vida ali minha, é o esporte para mim. O esporte tem lhe feito bem? Tem, muito bem. Grandes atletas aí de Maringá, né, que estão sempre prontos para novos desafios. Agora vamos falar sobre umas meninas que são muito especiais. Elas têm uma vida de entrega total a Jesus, mas jamais deixaram de ser bem moderninhas. Prepare-se para conhecer nossas freiras digitais, de Fortaleza para o mundo, que estão a todo vapor nas redes sociais, mostrando como é a vida no convento. São nossas freiras influenciadoras digitais. Puro sucesso e uma vida de muita devoção à igreja. Mais de 178 mil seguidores e milhares de visualizações nas redes sociais. Foram esses os números que me trouxeram aqui no Instituto Filhos da Misericórdia em Fortaleza. E vocês sabem o porquê desses números? Porque freiras decidiram entrar nas redes sociais para compartilhar um pouco de suas rotinas. E o resultado não poderia ser diferente. Elas viralizaram na internet. @Filhas da Misericórdia. Esse é o Instagram das freiras que resolveram contar como é o cotidiano delas no convento e acabar com a curiosidade de muitas pessoas na internet. Eu acho que surgiu espontaneamente, já que as irmãs eram todas mais jovens, né, aqui. Na época, foi em 2018 que a gente fez no Instagram, servia só pra gente começar a postar algumas fotos, para que a gente pudesse divulgar o nosso instituto e o nosso vocacional. Freira pode se divertir ou tem que sempre ser reservada? Bem, pode se divertir de uma maneira
reservada. Eu vi que não só as pessoas que tinham interesse pela vocação religiosa, quanto outras pessoas que nem conheciam a vida religiosa, ficaram muito interessadas em conhecer um pouco mais dessa vida, como era essa vida de entrega a Jesus, né? A gente utiliza os nossos vídeos para ensinar, pode isso, pode aquilo, né? Posso pedir sua bênção? Pode pedir bênção à freira? Sim, pode e deve, porque a gente, né, como esposas de Cristo, a gente tem o dever de abençoar todos os filhos espirituais que a gente tem, que é a humanidade toda. E essa influência serve não só para esclarecer e divertir, como para chamar outras meninas para seguir a vocação, como é o caso da aspirante Rosinha, que já mora há 6 meses no convento. Já havia inquietação no meu coração, mas aí quando eu vi, né, aconteceu a identificação com a vida das irmãs, exatamente o que elas viviam, o que elas apresentavam, né, era tão natural, assim, tão espontâneo, que também despertou a minha curiosidade. E aí eu já entrei em contato, e aí deu tudo certo, fiz o vocacional de 1 ano e agora eu tô morando aqui com as irmãs. Minha família acompanha, né, aí fica mais pertinho, né, ficam mais pertinho de mim, aí é bom. O que é que eles falam? Eu acho engraçados. Acho engraçado. Mas realmente é muito interessante, porque eles vão também acompanhando dia a dia, né? O que a filha está fazendo. Além disso, o nosso dia é repleto de estudo, oração, trabalhos da casa e apostolado. É bom no convento? Eu acho que deve ser viver no convento. Quero ser freira. É bom. Eu tenho uma meta de a gente conseguir atingir os 200 mil seguidores, mas isso eu não faço um grande planejamento, um grande esforço, porque na verdade foi Deus, realmente foi Deus, né, que encaminhou todas as coisas nas nossas vidas. E eu tenho certeza que elas vão chegar a essa meta aí, né, de 200 mil seguidores. Sim, são especiais essas freiras, né, e influenciadoras mesmo. Muito legal a reportagem. E depois de mais essa história que trazemos de Fortaleza, hoje a gente se despede. Pauta Aberta está terminando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Bom fim de tarde para você. A gente volta a se encontrar aqui na TV Evangelizar amanhã à tarde aqui no Pauta Aberta. Tchau, tchau e até lá.